Você acredita em reencarnação? Não. Não? Não. Por quê? A Bíblia diz que está ao homem fadado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Você entendeu? Uhum. Então é só uma vez. Mas tem uma galera que tá no inferno agora? Depende Como que é o pra quem inferno, você tá perguntando. purgatório? Eu vou dar uma resposta do católico, vou dar uma resposta do espírita, vou dar uma resposta do adventista, que eu sou adventista. Uhum. O católico dirá pra você que existe o céu, o paraíso, com Cristo, a visão beatífica de Deus, tem o inferno, tem o purgatório, o limbo, até certo ponto existia na escatologia católica, alguns agora estão tirando o limbo. O purgatório seria aquele lugar de uma pessoa que não morreu boa o suficiente pra ir pro céu e ele precisa ser purgado antes de ir pra lá. Ah, mas ele vai? Vai, depois de ser purgado. E o inferno é pra quem não tem jeito mesmo. Se você conversasse na época dos gregos, eles iam dizer a mesma coisa pra você. A única diferença é que pros gregos, o paraíso, os campos elíseos e o inferno estavam todos embaixo da terra. Isso lá na época do Platão, do Sócrates, ou mesmo antes deles. Se você perguntar, isso eu já respondi como um católico como um grego. Se você perguntar pra um... vamos começar do espírita, né? Um kardecista vai dizer que, na verdade, o inferno é um estado mental que a pessoa tem. Então, quando você morre, você vai pra um plano superior. O livro Nosso Lar descreve isso aí, né? E lá você vai ser preparado para ou subir para um plano superior ou reencarnar. E você pode reencarnar de várias maneiras. A reencarnação seria, tipo assim, a outra chance. Outra chance, melhor. exatamente. Quantas chances você vai perceber? Porque uma das linhas kardecistas e espíritas é que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Porque você pode ter sido um Hitler no passado. Aí Deus te faz voltar como irmã Dulce. Tá. Você entendeu? E assim por diante. Aí você vai. Então, vamos supor, se no passado você... Eu gosto dessa. Muita gente... Eu tenho problemas com ela, eu vou falar qual é daqui a pouco. Se eu fosse o Enem, eu ia voltar nessa. Porque, se você, por exemplo... Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho, vou falar daqui a pouquinho, porque com todo respeito aos kardecistas. Se você, por exemplo, no passado, você feriu o olho de um escravo, você era um senhor de escravos, que você era muito mau e vazou o olho de um escravo. Você pode nascer cego, pra pagar aquilo ali. Parece muito justo, mas o... Olha, você tá mais um aqui. Obrigado. Seria mais justo. Mas só que pra que Jesus morreu na cruz do Calvário se eu mesmo posso pagar pelos meus erros? Já começa por aí. Entendi. Seria algo que não... tá, entendi. Então já dei essa visão. A ideia protestante evangélica, ela é um pouco análoga à ideia católica. Tá certo? A ideia protestante evangélica acredita que antes de Jesus estavam todos no estado intermediário. Alguns acreditam que até hoje estão no estado intermediário e que na volta de Jesus só que vão para o céu definitivo. Um estado intermediário onde as almas estão ali até depois irem para um plano superior. E é lógico, na versão protestante evangélica, nem todo mundo vai ser salvo. Outros vão pro inferno e já estão sofrendo desde agora. Então, Inferno eterno. Quando eu ia pra igreja novinho, e aí eu via as pessoas falando comigo e tal, e eu falava assim, caramba, mas é muito fácil ir pro inferno. É muito fácil, levando a vida que eu levo aqui, é muito fácil eu ir pro inferno. E eu ficava tipo assim, eu tô fadado ir pro inferno, então, porque eu não posso ali sozinho no meu quarto, dar uma brincada, não posso fazer nada. Aí eu ficava tipo assim, caramba, será que pra eu? Porque, tipo assim, o maior medo da minha vida é morrer. E aí eu falo assim, não, beleza, se o paraíso existe, eu quero ir pra lá. Mas será que pra isso eu tenho que ser um imaculado? Eu tenho que ser um imaculado? Não, você tem que aceitar Cristo como seu salvador pessoal. Sim. Deixa eu responder a visão adventista, Claro. Eu vou te dar que essa pergunta eu acho que ela é muito importante, porque o que você tá perguntando, eu tenho certeza que tem uma galera perguntando aí agora. Com certeza. Tem muita gente assim, pô, eu até amo Deus, mas o caminho pra lá é tão complicado que eu prefiro ficar aqui. Então, eu quero repetir essa pergunta, porque talvez a pergunta mais importante da noite foi essa que você fez aí. Só pra terminar as visões, deixa eu colocar a visão adventista. Na visão adventista, a gente entende assim, que quando a pessoa morre, ela, na verdade, assume um estado de inconsciência até o dia do juízo final. Então é como, tipo assim, morri, eu tô esperando ali até chegar o dia que Deus vai resolver. Inconsciente. Que Tá. Paulo fala em Tessalonicenses assim, será como um abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. O que Paulo quer dizer com abrir e fechar de olhos? É um piscadela. Morreu, pum, juízo final. Juízo final. Ah, mas eu passei 100 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 50 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 300 anos. Piscar de olhos. Você passa um milênio, morto. Piscar de olhos. Aí quando Cristo voltar, é que vai ter aqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Vai ser assim, Nossa um arrebatamento assim mesmo, feio. Feio. Eu acredito na volta literal de Cristo visível no céu e ele vai separar os bodes das cabras, como ele fala. Por que vai ser Das tão, ovelhas. entre aspas, cruel assim? Por que vai ser tão explícito o sofrimento? Na verdade, aquele sofrimento explícito vai ser a própria angústia da ausência de Deus. Não é um sofrimento do tipo, Deus fala assim, tá bem, agora eu vou te bater pra você poder aprender, não. É isso, pra mim, não, eu aprendi são que eu ia Deus ficar pegando sádico. fogo, que eu ia ficar apanhando. São Deus sádico. Quando isso vai rolar? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas tem gente que fala que tá perto. A Bíblia tem sinais. sempre dá a ideia da proximidade da volta de Jesus. Tem algum acontecimento que precede o juízo final, pra gente ficar atento? Tem. Só que a gente não pode ficar atento aos acontecimentos pra tomar decisão por 2 razões. 3. Quais? Primeira delas, você pode morrer a qualquer momento. Sim. Então, teoricamente, Jesus volta assim que eu morro. Porque você não vai abrir... Eu nunca sei, repito, eu não coloquei na minha agenda morrer hoje. Sim. Mas eu nunca sei se esse é o último podcast que eu vou participar. Tá. Pra morrer basta estar vivo. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você ficar... Não, eu vou levar numa boa aqui, mas quando eu vi os acontecimentos da profecia cumprindo, eu vou... Vou me aprumar. Vou me aprumar. Isso não funciona porque no passado, os judeus que estavam esperando o Messias brincaram, os judeus de Jerusalém, não levaram a sério a salvação, e quando o Messias chegou, nenhum deles percebeu. Quem percebeu que o Messias estava nascendo eram pagãos. Herodes mesmo, aos sinais que o Messias estava vendo a estrela dele brilhando no céu, e ninguém tinha percebido. Você entendeu? E a terceira razão é que o inferno não pode ser argumento para ir pro céu.